Boa noite aí, Roberto. Vamos iniciar então mais uma aula aí, né, da UC de automação aplicada à refrigeração e climatização. Bom, na aula passada, a gente estava ainda, né, nós estamos ainda nesse processo de entender processos físicos, né, para entender o fenômeno físico, para poder saber automatizar corretamente qualquer processo. No nosso caso aqui, um sistema de climatização, né, ou de refrigeração. Então, continuando aí, pessoal, vamos falar da área da refrigeração, né? Falar das instalações frigoríficas. Bom, então a instalação frigorífica, né? é, Ela vai ser maior comparado no nosso refrigerador doméstico, até um comercial. Do comercial para o industrial também tem diferenças, né? Então, agora eles vão exigir, né, as câmaras frias, um espaço de armazenagem de grandes volumes de alimentos, né? Então, com condição de temperatura interna baixa, controlada por um sistema. As câmaras vão ser compartimentos refrigerados, fechados e isolados termicamente, né? Até porque eu não posso ter entrada de ar quente, nem de outros patógenos também, né? Eu preciso também. O patógeno, de certa forma, pode ser que entre, mas mais controlado ainda, né? Para não forar, de certa forma, que deteriora esse meu alimento. E além disso, eu preciso manter uma umidade, né? Então, o meu alimento, né? Na parte do alimento que eu vou conservar, ele exige um determinado nível de umidade. O nível de umidade também tem que ser devidamente controlado, né? Então, não só, praticamente o quê? Temperatura, pressão, umidade. E também a carga térmica, né, que precisa, né, o calor precisa ser retirado ali do alimento para resfriar ou congelar. Então, eu posso ter a câmara de resfriados, que vai atingir as temperaturas próximas de 0 graus, né, que é a da solidificação da água, e o congelado, que é o abaixo de 0 graus, né. Então, pode gerar ali até -18, mas também a gente vai ter ocasiões que vai atingir ali -40, -50 graus. Bom, então, pessoal, justamente, né, a temperatura então da câmara fria, ela vai ter uma ampla faixa, pode ser então do resfriado até o ultra congelado, né? Pode ser então de -20 positivo até -45 graus. Só que para atingir essas temperaturas de -45 graus, se vocês lembram, a gente viu aquele sistema intermediário. A gente vai utilizar ali dois fluidos refrigerantes e um terceiro intermediário. No caso ali é o glicol, né? Então, utiliza um comum, por exemplo, um R134. Aí a temperatura mais baixa dele vira de condensação, aí o glicol passa o calor para o CO2, por exemplo, o CO2 eu consigo atingir as temperaturas menores. Só lembrando aí que o CO2, né, vai ser um sistema um pouquinho mais crítico, porque é um sistema que para funcionar tem que funcionar sob pressão. Então, eu preciso também observar a pressão de operação do sistema de CO2, né? Então, aí já é um outro cuidado a mais aí, né, com a automação nesse tipo de sistema. Bom, e também, pessoal, por exemplo, a temperatura próxima de 0 graus, né, que é difusão, umidade relativa alta, é utilizada ali para os alimentos frescos, né? Geralmente são as frutas, hortaliças, né? Que são aqueles tipos de alimentos que não podem ser congelados, senão eles estragam. Caso então a temperatura muito baixa, abaixo de zero de congelamento, faz estragar o alimento, né? Agride o alimento, né? Deixa ele impróprio para o consumo, né? Tira até aquelas características sensoriais ali, de visual, não fica bom, e também as sensoriais de gosto, ali não fica também nutricional. Então, eu já não vou entrar nessa área que vai o pessoal de alimento, né? Isso é para principalmente manter a conservação em longo prazo. E as câmaras de atmosfera controlada de temperatura média para alta é para boa estanqueidade, tem equipamentos aptos a produzir em seu interior um ambiente artificial para a conservação de alguns produtos hortigranjeiros, né? Então, por exemplo, né, algumas aves tem que ter ali, né, uma temperatura, né, temperatura, umidade dela ali, um melhor desenvolvimento e uma melhor geração da carne, né? Por exemplo, ali, criação de frangos, né?
Questão de ave. Bom, basicamente, pessoal, a minha câmara é composta pelo módulo frigorífico, né, que é o painel frigorífico, que geralmente é ali a chapa de aço com o isolante térmico, né? E pode ser também que ele tenha uma alvenaria para melhorar essa eficiência de isolamento térmico, ou seja, não ele ficar totalmente exposto ao tempo, né? Ou seja, ter uma maior incidência da luz solar, eu protejo ele com alvenaria. Ou posso usar o vácuo também, né? Posso utilizar nenhuma parte com nada, o vácuo, né? Em ausência de algum oxígeno de algum tipo de gás para isolar. Bom, além disso, preciso da porta, né? Para fazer a movimentação, entrada e saída dos produtos. Ela pode ser uma porta menor, pode ser essa giratória, pode ser onde correr, né? Geralmente elas são utilizadas a correr, né? E movimentação de paleteiras e empilhadeiras, né? O equipamento de refrigeração, né? Então, são os elementos que vão fazer, no caso, o evaporador, que vai retirar o calor, refrigerar ou congelar, e o condensador, que vai retirar, né, esse calor para fora, né? Vai para o lado de fora. E os acessórios, né? Então, cortina de plástico, né? Cortina de ar, pallets, estantes, o estrado, paleteira, enfim. Os equipamentos aí dentro de uma, né, de uma câmara fria comum, né? Aí está à disposição. Então, eu vou ter também os controles, né? Justamente faz parte da automação. Então, eu posso ter um controlador, por exemplo, de entrada da porta, né? Movimentação de porta, estanqueidade da porta, a quantidade, por exemplo, que ela fica aberta, ela emite um sirene, um alarme. Também pode ter um sirene, um alarme caso tenha algum problema lá dentro sobre a temperatura, seja a temperatura aumentou demais, está descongelando ali. Um termostato também para fazer esse controle, né? A partir dele eu posso acionar uma sirene, o compressor, visor de líquido, enfim. Tem N variáveis aí, mas as principais: temperatura, pressão e umidade para fazer o controle do meu sistema, né? Tudo isso com o intuito da eficiência energética. Bom, as minhas câmeras, né, com relação ao tipo construtivo, ela pode ser feita em alvenaria, então em fundação de concreto. Então, por exemplo, as paredes, né, as laterais são construídas diretamente sobre uma fundação e o material isolante do piso é colocado então entre a primeira e a segunda laje em concreto, feita para evitar cargas localizadas produzidas por empilhadeiras, né? Então, se eu tenho uma movimentação de empilhadeira, eu não posso colocar o meio isolante. O meio isolante é uma espécie ali de como se fosse um colchão, uma espuma, né? Vai se danificar muito rápido. Então, eu preciso colocar um piso que aguente, né, estruturalmente ali o peso de produtos e de uma empilhadeira, que é igualmente pesada, né? Então, por exemplo, nas paredes em alvenaria, após o reboco, eu tenho uma barreira também de vapor, é uma camada impermeabilizadora. Já as câmaras pré-moldadas vão ser aqueles painéis, né, em qualquer dimensão, com os painéis isolantes modulares. Geralmente são as placas que são vendidas pré-fabricadas. Aí, por exemplo, a gente vai fazer um dimensionamento, a gente tem que comprar essas placas e fazer uma menor disposição, né? Isso aí é usar na horizontal, na vertical, para melhor uso da placa, né? Ou seja, desperdiçar o mínimo possível. Como elas já são pré-moldadas, elas já vão meio que já mais fácil de montar, então o tempo de construção é menor, eu tenho economia de fundação, né? Já que eu só vou ter que fazer um piso ali um pouquinho mais. Geralmente eles de menor porte também, né? E os longos tempos de construção e o custo das obras em alvenaria então justamente fez com que difundisse as câmaras pré-moldadas, né? Só que essas câmaras pré-moldadas, ela vai ter um limite de custo aí, vai chegar no momento que não vai compensar, né? Então, a gente não vai ter câmaras frias com esses pré-moldados muito grande. Elas vão ter um limite de tamanho. A partir de um tamanho tal, já compensa fazer ela alvenaria mesmo. Fica, o custo ali já não compensa.
Bom, e qualquer modificação que a gente faça, né, seja ali nos produtos ou até mesmo em expansão ali do meu sistema, vai impactar no projeto. Então, por exemplo, vou movimentar agora uma quantidade de tantas toneladas. Opa, o seu piso aguenta essas toneladas a mais? Essa carga é suficiente e isolante? Eu preciso redimensionar ele? Né? Esse alimento, qual que é as condições, né? Ele precisa de quanto de umidade, né? Quanto de temperatura. Então, são variáveis aí que você vai ter que fazer os cálculos e, a depender, tem que fazer o redimensionamento também de isolante, né? Porque senão você vai aumentar a carga térmica, aquele isolante não vai ser mais suficiente para isolar ali o calor. Aí você pode estar gerando mais energia e você está então tendo menos eficiência, né? Aí você vai gastar mais, é justamente o oposto que você quer, né? Que é a economia e eficiência energética. Bom, e aí, pessoal, tem uma animação, né, de uma câmara fria. Então, uma câmara fria aí com as dimensões de 2,52 de largura, 3,48 de comprimento e 3 de altura. Uma espessura de isolante aí de 0,10 metros, né, ou 10 centímetros. Então, primeiro a gente vai ter o piso de alvenaria comum. Aí eu vou fazer um perfil para fixação, dimensão de 0,04 metros por 0,10 por 3, 4 painéis. Tá vendo? Painel de parede 1,16, 0,10 por 2,90. Vou precisar de 10 painéis. Aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10. O painel do teto, vou precisar de 3 painéis. 0,10, 2,52. A porta, né, e o detalhe do piso. Então, as camadas do piso, ela primer para manta asfáltica, uma área de 7,6 metros quadrados, manta asfáltica, uma placa de EPS, uma câmara de separação com filme plástico, piso elevado de alvenaria. Então, antes de você colocar até o próprio isolante, você tem que fazer, então, né, um para isolar o isolante e o outro também para impermeabilizar, né, para evitar justamente a infiltração de umidade e também aumento de carga térmica. Eu preciso também isolar a questão do ponto de vista de água também, né? Então tem que pelo solo, né, eu tenho essa infiltração de umidade pelo solo, né, que também é calor a ser retirado. Então meu solo tem que ser tão bem isolado quanto qualquer uma parede ou até a laje, né, até o teto. Aí eu tenho a moldura, depois vou ter a porta giratória, no caso uma porta simples, 1,80 m, 0,8 por 0,10, congelada, né, com um soleiro e uma abertura para o lado direito. Aí eu estou pegando uma portinha menor, né, uma unidade condensador, um painel de controle para fazer justamente a automação. Por fim, eu tenho minha câmara montada. Claro, se o ideal está em volta, né, de alvenaria, especialmente nas camadas, para ter um isolamento a mais, né? Porque justamente você melhora o isolamento e a eficiência energética. Então, o isolamento é essencial para reduzir a carga térmica. Então, por exemplo, o aumento da utilização de elementos construtivos também que atendam a determinadas necessidades. Então, por isso que dependendo da minha alvenaria ser utilizada, eu não preciso também ter uma espessura de isolante tão grande quanto se imaginava, né? Então, você pode compensar isso de outras formas, né? Então, impermeabilizantes, né? É, até a questão da própria envoltória, né? Então, por exemplo, se você tem um local, por exemplo, mais arborizado, só que, claro, né, totalmente devidamente controlado, né, controle de praga, enfim. Se está um local mais arborizado, que não tem tanta incidência do sol direto, você tem já um meio melhor de controlar ali, de ter um gasto energético menor. Não que você não vá ativar a sua câmara frigorífica, ela tem que trabalhar a pleno vapor e tem que manter, né, manter temperatura e umidade corretamente.
Só que, né, tem que ter essa questão bem calculada do isolamento. Então, quais são as características de um bom isolante térmico? Ele tem que ter coeficiente de transferência de calor em coerência com o custo, que é uma relação direta. Tem que ter uma boa impermeabilidade à água e umidade, baixo coeficiente de expansão térmica, pouca variação de condutividade térmica devido à utilização. De fato, ele tem que ser um isolante, né? Sua característica de condução tem que ser praticamente zero. Tem que ter total ausência de odores, até para elas não passarem para os alimentos. Ter resistência ao apodrecimento, eles são de material orgânico, então eles vão estar sujeitos a isso, né? Ter a prova de fogo, né? Até porque em caso de incêndio ele tem que também resistir a chamas. E uma baixa densidade, principalmente para o isolamento do piso e do teto, que apesar de apresentar uma boa resistência à compressão, né? Então, já que, por exemplo, eu tenho uma grande movimentação de carga, que é ordem de toneladas, uma empilhadeira, que também é ordem de toneladas, o isolante não tem uma boa resistência à compressão, né, que é a movimentação de tensão de compressão, ele vai, né, ele não suporta, não resiste. Bom, continuando aí, pessoal, então com relação ao isolamento, tem uma relação aí, né, justamente entre o custo do isolamento e energia, que vai variar ao longo do tempo. Então são os três fatores, né? Custo, isolamento, de energia e tempo. Então tem que reavaliar periodicamente a espessura de isolamento ideal, né? Então pode ser que ao longo do tempo a minha eficiência do meu isolante não funciona, eu tenho que fazer a troca. É justamente aí, ó. Então, por exemplo, o valor presente dos custos e a espessura do isolamento. Então, por exemplo, à medida que eu aumento a espessura, né, por consequência, o meu isolamento, claro, fica mais caro. Ao mesmo tempo, o custo de energia também baixa. Então, se eu tiver um isolante não muito espesso, eu vou ter uma energia mais alta. Então, à medida que eu aumento então, a espessura, eu vou diminuindo o meu custo. Então, vai ter um momento que essas duas curvas vão se interceptarem ali, elas vão se cruzar. Aqui é a minha, vamos chamar aqui a espessura ótima ideal. Então, é naquele momento que o meu custo nem é tão baixo que ele está até começando a subir, mas é aquele momento que é o custo-benefício, né? Então, eu tenho uma boa espessura com menor custo de energia, um custo total ao menor possível aí, né? Com relação aos isolantes, então, para cada tipo de material também vou ter um custo associado. Então, são eles o PUR, que é o poliuretano, o PIR, que é o poliisocianurato, o LDR, que é a lã de rocha, e o EPS, que é o poliestireno expandido. Então, são os quatro isolantes que a gente tem aí. Então, esses painéis são elementos autoportantes diretamente montados por dois revestimentos metálicos, geralmente a chapa fina. Tanto que, para efeito de carga térmica, essas chapas são tão finas que a gente nem conta para carga térmica. Ele é só um elemento estrutural, né? Porque já que o meu isolante ele é muito maleável, eu preciso de algo mais firme, né? Como se fosse ali o concreto armado, né? O concreto por si só, ele não aguenta solicitações de tração. Então, para aproveitar a sua melhor característica de compressão, eu utilizo o concreto não, a viga, não, o aço, né? O concreto armado. Vou utilizar o aço ali que é para pegar o melhor da tração, que aí quem resiste à tração é o meu aço, né? Eu tenho o melhor dos dois mundos aí. Bom, pessoal, e além disso, a minha obra, né, minha câmara, tem que ser justamente estanque, né, ou seja, totalmente isolado, né, tanto de vista de escape ali do frio ou o escape do frio e infiltração de calor por qualquer meio, principalmente pelo solo, né? E por isso que a gente tem esse cuidado a mais com o próprio solo, até mais do que o teto, né? Tem aquelas camadas, né, de impermeabilizante, isolante, mais uma alvenaria boa para passar ali, paleteira, grandes movimentos de carga, né, empilhadeiras também.
Então, falando de cada um dos isolantes, eu tenho o poliuretano, que ele é um plástico termofixo. O que que é um plástico termofixo? Que também é conhecido como termorrígido. Ele é um plástico estrutural. Então, ele é mais frágil, então ele não é tão maleável como o termoplástico. Ele é mais rígido, porém ele é bom estruturalmente, né? Então ele não se altera com a mudança de temperatura. Então, mesmo se eu tiver uma temperatura alta, ele mantém sua rigidez. O termoplástico, ele, além de ser maleável, ele, né, dependendo do calor, ele derrete e fica até se funde, né? Então, por exemplo, o poliuretano é bom nesse, né, ele não, como diz, não é tão macio assim, né? E ele é obtido pela reação química de dois componentes líquidos em presença de catalisador. Ele é retardante à chama e é de classe 1 em conformidade com o NBR 7358. Outro material que a gente tem, pessoal, é o poliisocianurato. Então, ele é um material proveniente, então, dos minerais de rochas vulcânicas. Então, ele é incombustível e ecologicamente correto, né? Então, ele é de origem mineral, né? É, então, ele mais ecologicamente correto, porém ele vai ser um pouco mais caro. A gente também tem, pessoal, a lã de rocha, que também é proveniente de minerais de rochas vulcânicas, além de ser incombustível e ecologicamente correto. E o poliestireno expandido é um material plástico celular rígido, que é resultante de polimerização do estireno com água. Então, é um outro material isolante que a gente tem disponível para isolante térmico. Bom, então, pessoal, desses tipos de material isolante, a gente vai ter ali o coeficiente global de transmissão de calor. Então, aqui a gente vai pegar dos dois materiais mais empregados, que é o PUR, que é o poliuretano, ou o poliestireno expandido. Então, a gente vai ver aí que para uma mesma espessura, por exemplo, o painel com poliuretano, ele é mais eficiente do que o poliestireno, porque ele vai ter um menor coeficiente global de calor. Então, se eu tenho um menor coeficiente, ele é mais eficiente do ponto de vista isolante térmico. Então, a espessura necessária para o isolante puro é a metade do que eu necessitaria, por exemplo, para o EPS, considerando as mesmas condições de troca térmica. Outra vantagem do poliuretano em relação ao próprio EPS, né, que é o poliestireno expandido. O poliuretano ele é um termofixo com baixíssima condutividade térmica, elevada resistência mecânica, ou seja, ele é mais rígido, ou seja, estruturalmente ele é melhor e tem melhor resultado de reação ao fogo, ou seja, ele é menos reativo ao fogo. Ou seja, de certa forma, ele também é um isolante de chamas, né, de calor. Bom, e o PUR também, pessoal, o poliuretano, ele não emite gases prejudiciais à camada de ozônio, né, ou seja, por ele ser plástico, ele não tem esse perigo, e utiliza uma quantidade menor de recursos naturais durante a fabricação, principalmente água, né, pessoal? O problema do plástico aí que a gente tem é a questão da água. Se utiliza água, né, muita água para sua fabricação. Quanto menos água usar, melhor, né? Então tá aí, pessoal, uma tabela, por exemplo, do poliuretano e do poliestireno. Tá vendo? Então, para uma certa espessura, por exemplo, 50 milímetros, não tem tanta diferença. À medida que eu vou aumentando a espessura, eu já vou tendo uma diferença um pouco significativa. Em que o poliuretano ele é mais vantajoso do que o poliestireno. Bom, e em algumas situações também, pessoal, o que pode ser conveniente? Aumentar a espessura do isolamento com o emprego do EPS, para promover então menor troca térmica, consequentemente menor consumo de energia pelos equipamentos de refrigeração. Isso é o que? Devido ao custo do EPS, né, agora no caso o EPS vai ser mais barato em relação por mesmo o poliuretano sendo melhor, porém o EPS ele é mais barato. Só que também é o problema, ó, quando se usa o EPS, o prêmio de seguro é mais alto, porque ele tem mais problemas do que o poliuretano. Já o PUR vai ter um valor de prêmio menor, com redução a 20 e 40% de desconto. Pelo fato do poliuretano ser menos
fala afinidade com a chama, né, com o fogo. Então, por isso que na hora de pagar um seguro é preferível você utilizar um caso poliuretano. Também tem um método aí, pessoal, que auxilia na determinação da espessura, né? Ao invés de ser só no método matemático ali, né, mais rígido, tem um ali que você pode utilizar para a classificação do fluxo de calor por meio do isolamento. Então, por exemplo, se eu quero um isolamento excelente, o fluxo de calor permitido é de 8 quilocalorias por hora metro quadrado. Se é bom, 10, se é aceitável, 12, regular 15, ruim maior do que 15. Então, vai ser um pouquinho mais, uma aproximação um pouco mais grosseira, menos precisa, mas também aí ele é aceitável, você pode utilizar ele, não nada que prejudique o seu projeto. Bom, pessoal, então aí também o processo de escolha do tipo de isolamento que se adequa a essas diversas aplicações vai considerar justamente fator técnico de custo. E à medida que eu aumento, então, a espessura do isolamento, minhas perdas térmicas também diminuem, né? Então, justamente, né, é uma relação. Se eu aumento a espessura, eu isolo mais, eu tenho menos perda térmica, né? Menos carga térmica vindo do exterior para o interior da minha câmara fria, né? Então, por exemplo, uma boa prática é o emprego de usar o excelente. Então, aqui, pessoal, tem uma relação entre as diferenças de temperatura dos ambientes externo e interno da câmara fria com a sua respectiva espessura de isolamento. Então, para cada espessura, ela tem a diferença. Ó, tá vendo? Então, por exemplo, se a diferença de temperatura é de 60 graus da temperatura externa com interna, então 150 milímetros, olha lá, tem 8, tá vendo? Que é o excelente. Então, 8 é onde eu tenho o excelente, né? O fluxo de calor. Vou tomar água aqui, pessoal. Eu não sei quanto ao uso aqui, tanto no Brasil, pessoal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se utiliza muito esse tipo de espuma aí, o poliuretano. Nem tanto para isolamento de frio, mas justamente o isolamento, aliás, o isolamento durante o frio, né? É mais para isolar termicamente durante o inverno, mais rigoroso do que o próprio calor. É uma forma de você proteger sua residência, principalmente nas temperaturas extremas. Então lá se utiliza bastante, né, para isolamento. Então, como ele é forma de spray, você aplica, ele então inicialmente ele está no estado líquido, depois ele seca e vai expandindo e tomando a forma, né? Então, você pode criar uma camada ali na própria alvenaria, tá vendo? Parte de madeira, tijolo, vira uma espuma rígida, né? É uma boa forma também de isolar termicamente, né? Então você pode melhorar, por exemplo, a questão da carga térmica e eficiência energética, por exemplo, da residência, né? Se você faz ali um invólucro, geralmente o pessoal utiliza isopor, né? Alguns prédios, por exemplo, o pessoal faz ali um isolamento com isopor, né? Meio válido, né? Bom, pessoal, além disso, eu posso ter também as barreiras de vapor, né? E a barreira de vapor, pessoal? O meu espaço refrigerado, né, por uma questão até física, ele vai absorver vapor pela diferença de pressão. A mesma coisa como o calor, ele vai fluir de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, para a pressão também vale, assim como a corrente, né? A corrente elétrica não flui de algo de maior tensão para o de menor tensão, a pressão também. A pressão sempre flui do ponto de alta pressão para o de menor pressão. Vai ter essa diferença, essa movimentação também por diferença de pressão.
Então, o vapor, ele vai, né, o espaço refrigerado, ele vai absorver esse vapor pela diferença de pressão entre o ar externo e o ar interno. Então, com isso, eu posso ter migração de umidade através de uma parede de isolamento que diminui a eficiência térmica. Então, essa umidade passa para o isolante. E aí que vai estar um problema, né? E essa umidade no isolante pode danificar o material, que reduz sua vida útil. Bom, então se eu não prevenir corretamente a migração do vapor d'água para o isolante, o que pode acontecer? Então, por exemplo, nas câmaras de resfriamento, a umidade migra por meio das paredes e se condensa no interior do material isolante, onde provoca diminuição do efeito. Então, a água ali ela vai criar ali uma espécie de condutor, ela vai melhorar a condução, ou seja, aquilo que o meu isolante vai barrar com a água ali vai facilitar. E as câmaras abaixo de 0 graus, que é de congelamento, é agravado pela possibilidade da água condensada congelar no interior da parede, ou seja, você vai congelar dentro do meu isolante. Aí esse gelo ele expande, aí ele pode rasgar, pode danificar o meu isolante, estraga o isolante. Praticamente inutilizou ele. Então, justamente, pessoal, quando eu construo, né, um frigorífico, uma câmara fria, eu preciso evitar essa migração do vapor d'água para dentro do isolante. Então, tem que ser aplicada sobre as paredes dos espaços uma membrana estanque denominada barreira de vapor. Então, como o próprio nome sugere, a barreira de vapor, então, vai ser um material que impede o vapor d'água de entrar em contato com o material. Então, a gente pode ter 3 tipos de barreiras de vapor aí. A primeira é usar uma fina camada de fluido ou plástico aplicado na superfície exterior do isolamento, por exemplo, em pisos, paredes e tetos, antes de ser colocados. Então, um impermeabilizante, né? Pode ser asfalto, emulsão betuminosa ou resinas poliméricas. A segundo tipo de barreira, pessoal, é as películas de vedação. Também seriam finas camadas de asfaltos, folhas plásticas e filmes de metal aplicado na superfície de suporte, quando isolamento interno ou no final do isolamento, quando isolamento externo. E a terceira barreira, pessoal, é proteção na forma de painéis pré-fabricados em forma de sanduíche ou folhas de plástico. Então, outra forma da gente minimizar os efeitos da diferença de pressão de vapor entre esse ar externo e interno é com o emprego, então, de cortina de ar nas portas das câmaras, né? Essa cortina de ar, ela também serve o quê? Para não só a infiltração da umidade para o isolante, mas também dessa umidade para dentro e o calor também que vai entrar vai infiltrar na minha câmara fria, né? Então aumenta a temperatura, a umidade, aumenta a carga térmica, aumenta o consumo de energia para retirar aquele calor. Sem falar o outro problema, né, pessoal? O calor que entra também vai ter formação de gelo, principalmente na parte superior. Essa formação de gelo vai ser uma camada a mais, que aí vai ser um isolante. Então, por exemplo, se eu tiver novos produtos, vai ficar mais difícil retirar o calor, visto que tem aquela camada de gelo, que além na parede, ela pode ir para o evaporador, né? Esse gelo no evaporador também é um problema. Precisa evitar que isso ocorra. Eu vou ter os sistemas de degelo e também tem que fazer um degelo, principalmente dessas camadas, principalmente na parte superior ali da câmara, né? Para evitar ali essa camada. Antigamente a gente tinha esse mito, né, de que se está formando gelo é porque está eficiente, né? Minha geladeira está prestando. Bem isso. O gelo ali demais, ele acaba virando uma espécie de camada a mais, ele vira isolante térmico. Então ele dificulta a troca térmica ali nas paredes, né? E uma camada a mais de carga térmica, né? Na verdade, ele vai evitar, né? Ele vai como diz, reter o calor ali e evitar que ele seja retirado do sistema. Bom, além disso, né, pessoal, além do próprio isolamento das paredes, também tem a isolação das tubulações, né?
Então, a tubulação que está carregando o fluido refrigerante é o frio que está sendo transportado ali pelas tubulações através do fluido. Então, para evitar que esse frio também vá para fora e eu perca eficiência também térmica, eu preciso também de um bom isolante, né? Um bom isolante ali na tubulação. Então, eu preciso de isolamentos em condutos com fluidos em temperaturas diferentes para evitar a condensação, porque vale da mesma forma, né? A água ali que infiltra no isolante e que também reage, né? Se for frio, se for virar gelo, pode estragar, né? Então, você acaba com a eficiência do isolante. O isolante, então, também tem que meio que ser repelente, né? Meio que hidrofóbico, né? Por assim dizer, evitar, né? A reação com água, né? Não pode ter essa reação, né? Ser totalmente estanque, né? Para evitar, vamos dizer, a fuga do frio, né? Bom, pessoal, sobre as portas, né, da minha câmara frigorífica, ela representa um baixo percentual no custo da instalação, né, até porque é um dos menores elementos ali a serem instalados, só que não necessariamente esse baixo custo não refletir no custo operacional, visto que a porta é justamente onde eu vou fazer a movimentação, entrada e saída, e é justamente um ponto crítico, que vai ser entrada e saída também de calor. Isso vai ser esse manejo do produto também, eu preciso saber como é que vai ser a movimentação diária, quantas vezes por dia eu vou entrar na câmara, quantas vezes eu vou sair. Então, vocês têm que olhar isso também com relação à movimentação, porque é, ao custo também operacional e também com relação à própria carga térmica. Se eu comparar, por exemplo, com as de baixo movimento e com as de grande. Então, por isso que o projeto do tamanho e a localização da porta vai exercer grande influência sobre o tempo que o profissional vai trabalhar na câmara, né? Então, também tem toda aquela legislação também, né, que a pessoa tem que trabalhar por um período, acho que a cada 1 hora ou 2 horas ele tem que ter um descanso de 40 minutos, né? Então você leva em consideração isso também, o tamanho da sua câmara fria, a movimentação de carga, organização, enfim. Quantidade de portas abertas, por isso que geralmente só tem uma porta, né? Se tiver outras portas, o controle é muito mais difícil, né? O custo operacional também fica maior. É, então, o projetista tem que levar em conta questões relacionadas ao número e ao tamanho das portas, tipos, velocidade de fechamento e posicionamento entre o espaço refrigerado e o local de recebimento. Então, por exemplo, supermercado, geralmente você tem um virado para o supermercado, né? No caso ali para a área de produtos, e vai ter um também lá para o recebimento de produtos lá na doca, né? A gente chama de doca, que vai ter o recebimento ali do caminhão. Então, geralmente o caminhão refrigerado, ele vai ter a porta de entrada para um outro sistema refrigerado. Pode ser uma antessala, não necessariamente ser direto na câmara frigorífica. Você vai ter ali a antessala, que é refrigerada, claro, com uma temperatura menor do que a câmara de refrigeramento e congelamento, mas é também refrigerado com temperatura controlada, né? A gente vai ter o recebimento ali da carga fria, né? E a indústria, né, pessoal, eu não tenho como eu falar falta um conhecimento ali, mas né, a gente vai ter também entrada, saída, várias portas, né? Tem área de. Eu vou ter as áreas de controle cruzado, quando você vai fazer visita tem que fazer o sentido inverso, né? Então, toda aquela relação de higienização também, de controle sanitário. Bom, então com relação às características das portas de uma câmara fria, pessoal. Então, com relação ao tamanho das portas. Então, elas têm que ser grande o suficiente, no caso, por exemplo, uma empilhadeira, tem que saber, né, o tamanho padrão de uma empilhadeira elétrica, né? Empilhadeira ali a combustão, né, para a gás, você vai evitar, né? Até porque você vai ter que, pode utilizar uma combustão, mas você tem que utilizar um sistema de exaustão. E aí você vai ter que exaurir aquele gás gerado ali, aquele poluente.
É problema que você está lidando com alimentos, você vai poluir o alimento, você vai gerar fumaça. Se não tiver um sistema de exaustão eficiente para um lugar que tem que ser fechado, pode sufocar. Então, é preferencialmente empilhadeira elétrica, né? Pode utilizar um outro tipo de propulsão da empilhadeira. Então, por exemplo, um pallet padrão ele vai ter 1,2 de largura. Então, as portas têm que ter pelo menos ali uns 60 de vão a mais, então 1,80 m. E as portas, né, pessoal, vai variar. Então, vou ter porta de 1,5 por 2,10, 4 por 3 por 4 por 3. Então, o tipo e a velocidade também vai influenciar o tamanho, né? Realmente ali, no supermercado onde eu trabalhava, o que que era? Tinha a porta, estava, sei lá, 5, 6 segundos, era um alarme ensurdecedor. Aí, fecha a porta. Geralmente o pessoal esquecia, né? Então, cada vez ali, sei lá, pensa isso durante o dia e 3 turnos, né? Pessoa esquecendo a porta da câmara fria aberta. Então, é calor que vai entrando, é gelo que vai formando, energia também que a mais ali, energia a mais que vai ser gerada para a minha câmara. Bom, sobre o número de portas, pessoal, é influenciado também pelo volume de movimentação dos produtos e também pela passagem de empilhadeiras ou paleteiras. Então, ele deve ser selecionado adequadamente de forma a atender o tempo necessário para a movimentação de carga. Então, um exemplo aí. Se eu tiver 432 pallets para serem carregados e tipicamente o tempo de carga ou descarga de uma câmara fria de 20 minutos para 20 pallets, então será carregado um pallet por minuto ou 60 por hora. Então são requeridas aproximadamente 7 portas na câmara fria para atender a demanda. Então, após isso, realiza estimativas do número necessário de portas. Talvez eu possa, né? Se a movimentação é muito grande, por mais. Se não, posso até optar por menos portas. Sobre o tipo de porta, pessoal, então, por realizar a conexão entre ambiente externo e interno, o tipo de porta também é a questão de isolamento térmico, principalmente ao portal, a borracha de vedação, ela vai ser muito semelhante a uma porta de geladeira, né? Onde eu vou ter aquela parte ali lisa de chapa que vai entrar em contato com a borracha, né? Que vai justamente fazer a vedação para evitar o quê? Infiltração. Além disso, a gente vai ter uma trava que pressiona mais ainda essa porta no portal, né? Ou seja, ela vai fazer uma, uma vedação de pressão também. Então, as mais empregadas é que elas vai vir, é de correr mesmo, né? Até por uma questão de maior abertura, principalmente para passagem de empilhadeira, né? Além disso, a gente vai ter as de correr, de serviço, né? As automáticas e as seccionais. As automáticas, vamos dizer assim, vai, vai priorizar a questão da eficiência. Só que vai ter um problema, né? Cada vez tem que esperar abrir e fechar se estiver mexendo com empilhadeira. Então, nem sempre vai ser a melhor opção, né? A não ser que seja algo extremamente, vamos dizer assim, é, bem ritmo, né? Bem ritmizado, né? Então, se tem o ritmo certinho de movimentação de entrada e saída, vale a pena uma automática. Senão é a boa e velha porta manual com alarme mesmo, pessoal. Então, mesmo os grandes supermercados utilizam desse tipo. Vamos dizer, é a melhor opção, né? Por mais que tenham sistemas muito otimizados aí, muito eficientes, mas eles ainda usam esse tipo, né? Além disso, a gente tem velocidade de abertura e fechamento, que é de geralmente, então se eu optar pela automática é de 0,6 metros por segundo a 1,2. São movidas por motores elétricos ou atuadores. Aí se eu já tenho um motor elétrico com um atuador, já mexe com energia, então já é uma carga térmica a mais. Então, como diz, aí já é uma carga que você tem que considerar para fazer a retirada de calor. Então elas têm que ser bem fixas na estrutura, que ela tem que ter essa resistência, né? Esse pistão, esse motor elétrico tem que ter uma resistência. Posicionamento das portas, então, por exemplo, o ponto de colocação das portas deve ser, então, visar o local ideal do ponto de vista de tráfego e os limites de espaço. O melhor local para fazer essa movimentação. Então, uma extensão dos corredores das estantes, onde são empilhados os pallets,
são locais, então, preferidos para suas instalações. Além disso, os espaços entre as portas devem ser adequados para não atrapalhar o tráfego, né? Ou seja, o espaço, então não pode ser, né? Senão a porta, você abre uma, fecha do outro lado, né? Então tem que ser um espaçamento aí mínimo aí para ter a melhor movimentação, tanto de pessoas, empilhadeiras, paleteiras, etc. Ah, bom, então era isso aí que eu queria falar aí hoje. É, Roberto e Elton. É, Roberto, Elton, uma dúvida, questionamentos? Não. Certinho? Bom, então eu vou finalizando ela aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, só me procurar, tá bom? Roberto, Elton, desejar a vocês boa noite e fiquem com Deus e até a próxima aula. Até. Tchau.